eu parado aqui sem falar nada, né? Desculpa, meninas. Tava fazendo teste de velocidade. Vamos ver se agora vai, né? Porque eu não tava ouvindo a Gleice. Tá em ordem a internet. E Vamos ver se eu agora, ouvo. tá me ouvindo? Agora Ai, tô! Agora tô! dia, Bom dia, minha linda, tudo bem? tudo bem você? Tudo jóia. Agora eu tô ouvindo. Fiz até um teste de velocidade aqui pra ver se a internet tava funcionando. Tá, é que o Instagram de vez em quando dá umas travadinhas. Eu tava aqui, cola no pratinho, sempre no cantinho, bem esticadinho, assim, você não tá ouvindo. Mas olha só, ajuda, não ajuda? Cola no pratinho sempre no cantinho? Nunca mais esqueço. Né? Não, é para não esquecer. É. É o mantra da Carol. Minha linda, me conta de onde você é, quantos anos você tem, o que você faz. Eu sou de Paysandu, no Paraná. Eu tenho Olha, o Paraná! 35 anos, eu acho, né? A gente perde as contas. Ah, depois dos 30 era melhor a gente não contar mais, né? É, Mas tem que contar, fazer o quê? isso. E eu tenho duas filhinhas também. E eu trabalho agora com a cartonagem, que se tornou uma arte terapia, né? Iniciando para uma renda extra. E também faço trabalho voluntário ajudando as pessoas a entender a Bíblia no sentido espiritual, essas coisas. Entendi. E qual religião você é? Eu sou testemunha de Jeová. Ah, que legal! Aí você faz esse trabalho que eles fazem pelo menos uma vez por semana, né? De indo até os locais e Isso, mostrando a Bíblia, eu conheço. isso. Eu Agora na conheço. pandemia a gente está tudo de forma remota, né? Através de Aham, telefone, WhatsApp, reuniões uhum, virtuais, né? entendi. Eu tive uma grande amiga na escola que era testemunha de Jeová. Era muito interessante conversar com ela para ver as visões. Eu gosto de, eu sou enxerida, sabe? Eu sou xereta. E aí eu gosto, apesar de não ser a minha religião, hoje eu não tenho religião nenhuma, mas na época não era a minha religião, e Uhum, era legal ver a diferença das visões, né, de uhum. cada, de cada religião. E ela foi É. uma grande amiga, uma pessoa muito especial. Ai, que bom. É Fico muito feliz. gostoso. É bom, né, ter pessoas, por exemplo, a minha melhor amiga na infância, ela era batista, né? Uhum. E teve essa grande amiga também que era no colegial. A gente estudava na mesma escola e a gente acabou tendo bastante proximidade. E era engraçado que por ela ser testemunha de Jeová, as pessoas não conversavam muito com ela. E ela era uma pessoa extremamente inteligente, era muito gostosa. Eu achava o máximo conversar com ela. É que os testemunhos de Jeová, eles sofrem uma certa perseguição nesse sentido, né? Mas não só os testemunhos de Jeová, às vezes as pessoas, elas julgam sem conhecer, né? Então, Sim, às vezes tem aquela informação formada, mas ela não buscou conhecer alguém que falou, né? Que sim, falou aquela opinião e ela adota aquilo. Então, é bom a gente sim, sempre pesquisar sobre tudo, que a gente sim. tem nossa própria opinião, saber a verdade das coisas. Lógico, sim. Então, E era interessante que a gente tinha uma outra amiga que também ninguém conversava com ela quase. Que ela era do candomblé, e teve uma vez que ela apareceu com a cabeça raspada. E aí é que ninguém falava com ela mesmo, mas era muito interessante que essa minha amiga, ela chamava Viviane. A Viviane conversava com ela porque ela falava assim: não importa a sua religião, importa que você também é uma filha de Deus. E era interessante a conversa das três, sabe? Porque eram em uhum. religiões totalmente diferentes e a gente conseguia conversar e mostrar o ponto de vista de cada uma. Era muito interessante. Era É. bem legal. Independente da religião, né? Bem Sim, claro. opostas as duas. Que É. legal. Então vamos lá, amor. Começando, qual é a sua primeira dúvida? Eu não tinha nenhuma, e de ontem para hoje, não tinha nenhuma assim, tinha poucas, aí agora eu falei, acho que nem vai dar tempo de esclarecer todas. Mas tá, a primeira delas, Carol, eu fiz uma caixa explosão e eu não sei qual é a técnica que você usa, mas eu usei aquela técnica de vinco, né? Eu não Sei. separei, fiz o vinco. E a minha dificuldade na parte do vinco, porque vai se forra ela inteira, né? É Sim, esses cantinhos aqui. Eu tive que fazer um bem bolado, né? Porque na hora de eu encapar, ficou aparecendo o papelão, mesmo eu cortando retinho aqui, né? entendi.
Então, daí, depois eu fiz o bico lá, passei a fitinha de cetim, nem aparece, sabe? Entendi. Mas na hora de revestir, eu tive dificuldade. Sabe o que que eu faço? Olha só. Quando você colou o tecido inteiro, obviamente ele é uma aba, você deixou 1,5 na volta toda e cortou fio de cabelo nos cantinhos, não foi assim? Uhum. Você vai fazer nessa sequência. Primeiro você vai colocar 1,5 na volta toda, depois que você vai tirar o fio de cabelo. Não vai sobrar um triângulo certinho, bonitinho? Sim, aham. Aí eu Entendi. cato esse triângulo, eu pego ele e colo nesse cantinho. Ah, E entendi. aí a pontinha dele eu vinco pra dentro assim, ó, porque o seu problema é o quê? Você tem os dois cantos assim, não é? Isso. Aqui nessa junção aqui, ó, é que fica parecendo papelão, não é? É. Então aí você vai vir com esse triângulo que ficou perfeito, porque você tirou certinho do fio de cabelo, vai colocar ele e a pontinha dele você vai conseguir enfiar pra dentro assim, ó. Entendeu? Ah, entendi. E aí é que você vai virar o tecido. Não Entendi. adianta fazer isso depois que você virou, que você dobrou. Não. Você cortou o triângulo, você já cola ele no cantinho, vira a pontinha assim pra dentro, que ele vai esconder o papelão. Quando você vier fazendo um acabamento de um lado e o acabamento do outro, vai ficar perfeito porque vai esconder esse canto, Ah, entendi. Você acha entendeu? melhor essa técnica? Eu gostei da técnica de vinco, ou você acha melhor a junção só no tecido mesmo? No caso da caixa de explosão. Então, eu sempre fiz a caixa explosão fazendo uma lombada nela mesmo. Fazendo uma Uhum, lombada de 3 milímetros. Eu levanto a régua, né? Porque a régua que a gente tem geralmente ela é de 5, mas na hora que você deixa ela de pé, a espessura dela é 3 milímetros, né? Então eu uhum, faço com a espessura de pé. Por quê? Eu acho que ela fica mais flexível para abrir e fechar. E eu tenho onde colar o tecido, entendeu? entendi. Porque na do vinco, você não tem onde colar o tecido. Então, às vezes, aquele vinco cria uma ruga ali, né? E aí eu não gosto daquele acabamento de ruga. Então, eu prefiro deixar ela separada. Espera só um pouquinho. Ai, tá muito gelado aqui. E outra coisa, eu não gosto. Eu acho que quando você faz assim com corte e vinco, gasta muito papelão. Porque você é um pedaço desse tamanho e você tira 4 quadrados, né? Uhum, Então, eu prefiro cortar separado e juntar com uma reguinha de 3, porque aí ele fica mais flexível e eu consigo colar o tecido ali dentro, entendeu? Não fica aquela uhum. ruga. Mas é um É, gosto meu. Se você quiser fazer com corte e vinco, não tem problema, não. tranquilo. Eu gosto de fazer sem. Mas tem coisas que a gente faz que é por hábito, sabe? Não sei se você já ouviu contando a história do peixe que tirava a cabeça e o rabo. É a mesma coisa, às vezes a gente faz por hábito, mas eu não gosto muito, não. Eu prefiro fazer as peças separadas. Então tá. Próximo tópico. Eu tô aqui com o caderno aqui. Ah, até porque é um outro detalhe. Até porque corte e vinco eu gosto de fazer com até 4 centímetros de altura, Ah, entendi. entendeu? Porque eu acho que eu consigo deixar a peça mais estruturada. Quando eu faço com mais do que 4 centímetros, ainda mais nesse caso que é uma peça grande, eu tenho duas abas que estão no vinco flexível do papelão e duas abas que estão no vinco rígido, né? Porque você sabe, Hum, né? Você tá cortando, vai ter duas sim, abas que vai estar no flexível e duas abas que vai estar no rígido. sim. Então parece que elas não se casam. Uma fica reta, parece que uma fica meio abaulada, entendeu? Agora, Uhum, quando eu corto as peças separadas, eu consigo cortar todas elas no lado rígido, então ela fica retinha, entendeu? uhum, entendi. E então eu Essa só faço tampa. Só tampa ou a caixa se ela tiver até 4 centímetros. Mais do que isso eu não faço, não. volta, tá certo. Mas é gosto, né? Cada professor vai trabalhar de um jeito e vai te dar o importante, Gleice, é sempre que você pergunte o porquê para o professor. Por que que você faz assim? Para ela te dar a explicação dela.
Porque com a explicação dela e com a minha explicação, você vai escolher aquela que casa mais com a sua necessidade, entendeu? Uhum. Para você sempre pensar. Eu sempre falo isso, aprenda a pensar. E aí você vai escolher, eu quero essa porque ela fica com menos ruga, porque é mais fácil de eu trabalhar, qualquer coisa assim. Você sempre vai falar com propriedade, não porque, é porque falaram para mim, eu vou fazer assim porque falaram. Não, é porque você sabe mesmo o que está acontecendo, entendeu? Uhum. E você sempre impermeabiliza suas peças, não? Eu nunca impermeabilizo as minhas peças, é ao contrário. Nunca, never. Porque perde a textura ali do tecido, né? O sentido, a Perde, delicadeza perde a, do tecido. perde a textura do tecido e não tem necessidade, de verdade verdadeira, não tem necessidade. Porque eu já tive peças, como eu falei pra você, de anos. A minha caixa de bijuteria, desde que eu casei, agora é dia 17, hoje é dia 8, né? Semana que vem, quarta-feira da semana que vem, eu faço 14 anos de casada, é a mesma caixa de biju. Claro, ela tá ficando um pouquinho, ela tá desbotada, mas, poxa, ela tem 14 anos. Você quer uma peça que dura quantos anos? Tem casamento que não dura 14 anos. Você não fica com um carro por 14 anos. Por que que a peça de cartonagem tem que ficar tanto tempo? Uhum. Entendeu? Mesmo se você usar na cozinha. Eu não sei se quanto tempo você me acompanha, mas eu tenho uma peça que eu tô testando ela desde de outubro de 2019, usando na minha cozinha com gordura, com tudo, sem estar impermeabilizada, sem cuidado nenhum, para você ver como é que ela fica 2 anos depois, entendeu? Uhum. Então Entendi. não tem necessidade, porque com lencinho umedecido e um paninho seco você consegue limpar numa boa a peça. Essa da E cozinha, de vez em quando você limpa assim com lencinho, porque eu sempre quis fazer pra minha cozinha, mas eu falei assim, não vou pôr aqui não, que dá dó, vai estragar. não limpo com nada. A moça que me ajuda agora aqui em casa, a minha secretária amada e idolatrada, que eu falo que a Antônia é a pessoa mais importante da minha vida, que eu amo ela de paixão, ela passa. Ela tá limpando as coisas, por exemplo, com Veja, e aí ela passa, às vezes, um pouquinho em cima. Uhum. Mas é como se fosse um lencinho umedecido, mas eu, particularmente, não passo nada. É, tá certo. E quando a gente faz uma personalização e usa papel, né? Igual você fez em alguns projetos que eu vi. Essa arte no papel, você usa um papel específico ou você lamina o papel, assim, para ele não desbotar? Então, não, eu não lamino o papel. Você fala usar aquela laminadora a quente, né? Que você É, põe a folha. Não, eu não uso aquilo porque eu não tenho a a laminadora. mar... Uhum. Naquela peça do Caderno Velho, A Maleta Perfeita, por exemplo, é uma etiqueta adesiva da Pimaco. Aquela que é uma por folha. É aquela que Uhum. eu usei. Ah, tá. Porque peças personalizadas assim, elas não são feitas para durar anos, né? Por exemplo, você Uhum. vai fazer uma peça para um aniversário da sua filha, por exemplo. E aí você vai oferecer para os amiguinhos. Se a sua filha tem 4 anos, quando ela tiver 6, ela já não vai estar gostando do mesmo bicho, do mesmo tema daquela de quando ela tinha 4 anos, não é? Uhum. Então já não vai fazer mais sentido ela ficar com a peça por tanto tempo. E você concorda que 2 anos já é mais que o suficiente? Vamos comprar Sim. outra peça, né? Para a artesã ter o que comer, não é? Então vamos comprar outra peça. Então não precisa, eu acho que não precisa se preocupar tanto assim, Uhum. entendeu? 1, 2 anos já é o suficiente e ela vai durar 1, 2 anos sem você precisar fazer nada, entendeu? Hum. Deixa eu só ver se eu entendi. Então, você imprime no papel adesivo? É É, isso? Ah, aquela lá eu imprimi no papel adesivo ou eu imprimo na folha de sulfite, mas eu não faço nenhum tipo de laminação, não. ah, É porque beleza. assim, a laminação, ela não serve só para você, para o papel não estragar com tanta facilidade. Ele também serve para não rasgar na hora que você estiver fazendo, né? Porque você vai Entendi. passar a dobradeira, o que que ele faz? Ele rasga. E aí você imprimiu o papel, às vezes pagou um papel mais caro, né? Um papel com algum detalhe. E aí o que que acontece?
Você vai colar, você vai passar a dobradeira, o bendito rasga, entendeu? Então, eu acredito que a principal função não é só para ele durar mais, e sim para facilitar o trabalho para não rasgar. Porque aí eu posso mandar ver a dobradeira nele, se ele tiver bolha, eu vou com tudo com a dobradeira e ele não rasga, principalmente onde eu tiver ali a coifazinha, entendeu? Uhum, Agora, e aí, de quebra, ele tem a função de durar mais. Agora, se você tem a habilidade e faz com calma, você não precisa laminar, porque aí ele não vai rasgar. Só que é um risco que você tá correndo, entendeu? uhum, Porque se ele rasgar também, você tem que tirar e fazer tudo de novo. Então, a laminação tem uma função dupla. Eu não lamino porque eu vou com cuidado. Mas se você vai fazer isso em quantidade, vamos supor, você vai fazer 20 peças. O ideal seria que você laminasse, porque senão você vai demorar o dobro do tempo para fazer essas 20 peças sem estar laminada do que você estaria laminada, entendeu? uhum. Entendi. Eu respondi sua pergunta? Respondeu. Ah, então tá. Entendi, sim. E quando a gente faz maleta, que usa aqueles articulador para ela se abrir assim, né? Sabe? Aqueles, né? Você Sei. puxa a gavetinha, ela abre assim para lado. Aqueles articuladores, eles são parafusados? Eu ainda não usei nenhum deles ainda. Geralmente são É parafusados. para dar um É. movimento. Ah, Não, se você fizer com bailarina, ele também vai dar movimento. com bailarina? A Ah, sim, bailarina também vai dar um. você fala bailarina É, ou no não? lugar do parafuso você pode pôr a bailarina. A diferença é que quando você vai usar a bailarina, você precisa aplicar ela antes de colocar o acabamento. Uhum, entendi. Mas aí depende da técnica que você vai usar, né? Por exemplo, você vai pôr um articulador, mas o papelão que você está usando, ele tem 2 milímetros. E o parafuso, você não achou um parafuso pequeno. O parafuso só tem, ele é grande. Aí não dá para você usar o parafuso porque ele vai vazar para o outro lado. Então você vai ter que colocar o articulador no acabamento, né, no duplex, para depois colar na peça, entendeu? Porque se você usar o Uhum, parafuso, ele vai atravessar. Então uhum. são detalhes que você tem que pensar antes de fazer a peça. Porque você concorda, na sua região, você não achou nenhum parafuso que seja menorzinho. Você não vai ter como usar, porque você vai botar o parafuso e vai vazar. Aí vai ficar Sim, horrível. Então você vai ter que usar bailarina, entendeu? entendi. Eu Então, gosto da tem mil e uma utilidades. ela tem mil utilidades. É assim, é mais fácil fazer com parafuso? Com certeza é muito mais fácil fazer com parafuso. Por quê? Você monta a peça inteira, depois você coloca ali, tufe o parafuso, né? Rapidinho tá pronta. Só que tem essa desvantagem de você nem sempre encontrar o parafuso pequenininho, entendeu? Uhum, E aí você vai ter que usar bailarina, aí o acabamento tem que ser colocado antes, entendeu? Então, mas pode ser entendi. com qualquer um dos dois, porque os dois, tanto a bailarina quanto o parafuso, na hora que ele tiver na peça, ele vai rodar, porque são duas peças de metal, né? Então ela não vai estar grudada, ela vai dar a flexibilidade para uma mexer com a outra, entendeu? Uhum, entendi. E eu ouvi uma outra aula que você falou do aromatizador. Como faz o aromatizador? Eu não peguei isso. O para comida? Não é para as peças? É para comida? Então, o que que acontece? Quando você vai fazer o aromatizador para peça que não vai nada que é comida, Ah, o ideal é que você compre ele pronto, porque ele tem entendi. uma durabilidade maior. Por exemplo, esses dias eu não abri uma. Ah, Julia, tá todo mundo te vendo, nem adianta você ficar. Ela foi passar, ela foi passar baixinho. Não teve jeito, filha. É mais fácil você parar aqui e falar oi. Fala, oi, Gleice. Oi, tudo bem, princesa? Já veja. Vai rapa fora, vai fazer essas coisas que daqui a pouco ela tem aula. Linda. Ela veio passando embaixo, não tem como, né? Ela tá muito grande, ela tá quase do meu tamanho, não tem como ela se esconder. Então, acho que foi ontem ou antes de ontem que eu abri a caixa de bis. Essa caixa de bis, eu passei o aromatizador dela, deve fazer um ano já. Eu abri, eu ainda senti o cheiro, entendeu? Uhum, Então, eu senti aquele cheirinho suave. O ideal é que você use aromatizador pronto, porque ele tem um fixador, então vai durar muito mais tempo. Entendeu? Muito, 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 muito mais tempo. E aí eu uso aquele da Antique. Eu acho que eu coloquei no grupo do WhatsApp o linkzinho para comprar ele.
Eu não sei se você tá no grupo do WhatsApp. Eu acho que eu coloquei no do WhatsApp do. Então, eu pus no do WhatsApp e no do Telegram o linkzinho para você comprar ele. E outra coisa, ele rende muito. Aquele litro, você só não pode deixar ele assim, na luz, né? Se você deixar dentro de algum lugar escondidinho, que ele fique no escuro, que aí ele não vai evaporar, ele vai durar muito tempo. Quando eu usava na feira, eu comprava uma vez por ano, mas eu vendia muito na feira, entendeu? Eu usava demais aquilo, demais, demais, demais. E ele durava um ano. Então agora, esse último que eu comprei já faz uns 3 anos já que eu tenho o mesmo, entendeu? Uhum. Então ele dura demais, compensa o custo-benefício pelo tempo que o perfume dura dentro da peça, compensa você comprar um pronto. Mas você pode fazer, principalmente se ele for comestível, você faz. Aí como você faz? Você vai comprar álcool de cereal na farmácia ou em lojas de docerias. Mas para ter álcool de cereal, a doceria, geralmente ela tem que ser uma doceria maior. Aqui em São Paulo, por exemplo, tem uma, em São Bernardo tem uma que chama Chocolândia. Não sei se você já ouviu falar. Ela vende só chocolate. Quer dizer, ela é quase um mercado hoje em dia, mas ela é especializada em chocolate. Você acha lá todos os tipos de chocolate. E lá você encontra o álcool de cereal. O álcool de cereal é um álcool que você pode beber. Não é que você vai pegar ele e tomar, tá? Mas você consegue fazer doce, licor com ele. É um álcool que você pode trabalhar com ele para poder fazer comidas, entendeu? Uhum. Então você vai comprar o álcool de cereal e a essência que você quiser. Lá na doceria também, que é uma essência especial, é uma essência comestível. Igual a gente vai pôr na comida, essência, Uhum. é essa a Sei. essência. Então, por exemplo, você fez a sua caixa explosão aí para colocar uma peça para pôr bombom. Você não vai colocar essa essência que eu falo da Antique. Não pode, porque o seu bombom vai ficar cheirando a isso, ainda mais que ela tem fixador, ela é mais forte. Então, você vai pegar o álcool de cereal, vai pôr num vidrinho daqueles de borrifar e vai pingar umas gotinhas de essência de chocolate, por exemplo. Uhum. A quantidade de gotas vai depender do seu gosto, da quantidade de perfume que você queira, entendeu? Se você pôr Sim. mais, vai ficar mais forte. Se você pôr menos, vai ficar mais suave. Chacoalha e espirra na peça. Ela vai ficar com aquele cheirinho de chocolate. E aí, conforme a pessoa abrir, vai ter chocolate dentro e vai acentuar o perfume do chocolate para ela, entendeu? Entendi. Uhum. E aí você pode fazer, se você quiser, a mesma essência para você aplicar em peças que não sejam para comida. Só que aí, como é que você vai achar a essência? Porque na doceria vai ter a essência do quê? De baunilha, de chocolate, de panetone, de café, É. marras, Essa, até marrasquino, que é cereja. claro, né? Porque você vai ter que ir nessas casas natural, essas farmácias de manipulação, só que aí Pode você ser paga também. mais caro, né? Assim, Uhum, a essência só para isso, né? Porque ela. sim. Você vai pagar mais caro e ela não vai durar tanto porque ela não vai ter fixador. Então, por isso que, se você for pôr o perfume em peças comuns, que não é para comida, compra essa da Antique, compra uma água de lençol. Não precisa ser essa da Antique que eu tô indicando. Compra qualquer água de lençol que não vai manchar sua peça. Aí, Uhum. se você for fazer para comida, tem que ser álcool de cereal com uma essência que você gostar. Entendi. Agora sobre composer. Eu Aham. amei as tabelas que você ensinou a gente a usar das cores, Uhum. ajudou bastante, né? E quando se trata de estampa, combinar estampas, como que a gente Aham. para conseguir conciliar as estampas? Primeiro você vai escolher uma estampa, que a gente sempre fala que é o tecido número um, né? O primeiro tecido. Aí o que que acontece? Você tem ali o tecido número um. A primeira coisa que você faz é procurar um detalhe e escolher o tecido número dois justamente do detalhe, né? E Entendi. não é. Você tem que escolher a cor de fundo da peça. Ah, É só você olhar o fundo. Aí o que que vai acontecer? Às vezes o fundo que você tem, por exemplo, é bege. Aí você fala assim, agora lascou, né? Porque eu tenho um tecido floral com fundo bege. Deixa eu pegar uma peça aqui para te dar como exemplo. Peraí. tá. Vou pegar as duas.
Que aí são dois exemplos que eu vou te dar. Vamos dar um exemplo essa aqui, ó. Tá vendo aqui? Ela é uma florzinha. A primeira coisa que todas vocês fariam era colocar um rosa da florzinha. É, bem isso. Só que o que que acontece? Na hora que eu coloco o rosa aqui do lado, realça o quê? Realça o fundo. O que chama mais atenção é o fundo. E a gente não quer que chame atenção o fundo, a gente quer que chame atenção a figura. Sim. Então aí eu vou pegar a cor do fundo aqui. Aqui é bege. Bege com esse fundo, com essa florzinha, que vai desaparecer. Aí o que que você pode fazer? Você pode olhar a tonalidade mais escura. O que que é um bege mais escuro? Marrom. Foi o que eu fiz aqui, ó. Eu coloquei ela no marrom, tá vendo? Olha como a rosa realça do lado do marrom, tá vendo? Uhum. Então, Entendi. você sempre escolhe o seu tecido número 1, que é o estampado. E aí, o seu tecido número 2, ele sempre vai ser a cor do fundo. Que nesse caso aqui, o bege escuro é o marrom. E Entendi. calhou de eu achar um marrom com a bolinha verde, que era o tom das folhinhas. E é o que eu usei aqui, ó. Mas Uhum. poderia ser marrom com a bolinha bege? Poderia ser marrom com a bolinha rosa, não tem problema nenhum. Entendeu? Entendi. Consegui entender. Uhum. Aí o terceiro tecido que vai dentro, aí sim você poderia usar o rosa, por exemplo. Entendeu? Tanto que aqui tá rosa. Ó, entendeu? Entendi. Uhum. Aí o Aí o terceiro, eu posso escolher qualquer cor que tenha no detalhe da estampa? Isso, qualquer cor que tenha no detalhe da estampa, exatamente. Ótimo. Perfeito. Entendeu? Mas é sempre você olhar a cor de fundo. Ou, por exemplo, no caso dessa aqui, ó, se eu fosse escolher esse bege aqui, ou esse tom aqui aqui é um rosé, ia ficar muito clara. Então, o que eu fiz? Nesse caso aqui, eu peguei um detalhe. Então, eu poderia fazer aqui embaixo, ou com esse verde, que tá na folha, que é só um detalhe, ou eu poderia fazer esse tom de preto que tá na Torre Eiffel, entendeu? Mas eu Sim. não colocaria o rosa da flor, que é o desenho principal, entendeu? E aí, nesse Uhum. caso aqui, eu fiz o verde. Mas aqui eu poderia ter colocado o preto também. Também ficaria bom. Entendi. Uhum. Aí a diferença. Ai, Carol, por que que você escolheu o verde e não escolheu o preto? Aí entra na história da teoria da cor. É porque eu queria uma peça na combinação. Eu não lembro, acho que é análoga. É, porque eram para mulheres. Lembra que eu sempre falo da Joana? Então, é uma peça para Joana. Então, a Joana, a combinação dela é análoga, entendeu? Aí é Uhum. que entra na hora de escolher se eu colocaria preto ou se eu colocaria verde, vai o tipo de pessoa, de público que eu quero atingir. Se eu fosse querer atingir um público mais jovem, aqui teria sido preto, por quê? Porque ia ter mais contraste, que aí eu estaria usando a combinação tríade, entendeu? Entendi. Uhum. Então, Perfeito. são todas as informações é que fazem com que você faça uma peça perfeita para a pessoa que você quer oferecer, entendeu? Uhum. Porque isso E não quando... não é só se você quer vender, né? É se você quer presentear também, porque você vai fazer a peça que casa com a pessoa, dela pegar na mão e falar: Caraca, é a minha cara essa peça, entendeu? e a mesma sensação que a gente quer casar no cliente, né? Então, é como se Exatamente. fosse um presente, porque você quer essa reação, só que no caso vai ser uma venda. Sim, sim. Então a informação é importante, tanto se for para venda quanto se for para, como é que fala? Para presente. Para presente, tanto faz. Ou para você mesmo, né? Porque você também quer causar essa reação. Você quer ter uma peça que você goste. Eu não sei se você já chegou a fazer peças de cartonagem para você usar que depois com o tempo você não gostou, cansou da estampa. Ah, na verdade, eu morro de vontade de fazer uma para mim, mas sabe que todo mundo vai à sua frente, você faz para fulano, você faz para vender, você faz para filho, mas para mim eu ainda não fiz a minha peça. Pois é, pois é. É bem Tem assim que acontece. A gente fica fazendo para todo mundo e deixa a gente para depois, né?
É verdade. Mas é importante que você escolha uma estampa que você goste, que combine com você, porque essa peça vai ficar anos com você. Que nem quando eu fiz a minha caixa de biju, eu pensei na composição para uma pessoa como eu. Porque eu tô com ela há 13 anos e não deixei ela, entendeu? Mantive ela. A única que eu fiz foi um porta-óculos, mas aí a minha mãe, ela mora no Rio Grande do Sul. Daí ela veio passear aqui, daí eu dei de presente pra ela. Ela afanou sua peça. Ah, mas tá bom. E quando a gente personaliza, Carol, no caso do papel é fácil, você imprime o que você quiser, né? Mas no tecido, como que eu posso personalizar ali? Geralmente o pessoal quer a logo. No tecido eu acho difícil, mas é o nome, né? Como que eu consigo uma personalização mais específica no tecido? Você pode mandar bordar, ou você pode bordar à mão. Uhum. Os bordados à máquina, eles conseguem fazer qualquer Qualquer estampa, desenho. qualquer Aham. desenho. Sim, a única coisa é que quando é bordado à máquina, o que que vai acontecer? Se você quiser um desenho, ele vai cobrar para você o desenho. Então, vamos supor, você quer fazer o meu logo. Eu quero fazer caixinhas com você, para você com esse logo. Uhum. Então, é esse formato específico. Isso aqui, ele precisa transformar essa imagem num vetor, né? Para quê? Para que a máquina consiga fazer o bordado. Essa transformação aqui em São Paulo, aqui em São Bernardo, eles cobram a primeira vez. Então, você precisa perguntar isso para você oferecer esse serviço, você precisa perguntar antes também para as pessoas que bordam se ela também cobra esse valor. Uhum. Aqui em São Bernardo, eles cobram R$ 60, que eles falam, eu cobro R$ 60 o CD. Por quê? Porque ele vai vetorizar e vai gravar para você num CD e vai te entregar. Então, você pode levar em qualquer bordadeira com aquele desenho pronta, com aquele desenho, com qualquer máquina, ela vai conseguir bordar para você. Uhum. Então, o que que acontece? Se o cliente pedir para você 30 caixas, por exemplo, na primeira compra, ele vai ter que pagar esses R$ 60 do CD, mais a unidade do bordado. Vamos supor que a pessoa cobra R$ 3 cada bordado, mais os R$ 3 por bordado. Só que uma segunda vez que ele for pedir para você mais 20 caixas, ele já não vai ter esse gasto com os R$ 30 do bordado, entendeu? Uhum. Porque o CD já está pronto. Então, o bordado é uma opção. A segunda opção é você mandar, você fazer com silk, sabe? Que tem aquela tela que ele passa a tinta e levanta. Sim. Pode ser também. Você pode fazer uma parceria com alguém que faça esse tipo de silk e você faz a caixa. Só que quando você vai fazer assim para estampar, você vai fazer só a aba, né? Você faz a aba, deixa a aba pronta, entrega a aba colada, ele vai fazer a estampa ali. Pode ser também. Depois você acaba de montar a caixa. Pode ser também. Aí, nesse caso, ele também vai cobrar de você a tela a primeira vez. Vai cobrar a tela e depois não vai cobrar mais do cliente a tela. E quem trabalha com papelaria personalizada faz aquele foil, faz a impressão e depois lamina. Aí já é da papelaria personalizada, não é muito a minha área. Eu tô te dando opções dentro de trabalhar com tecido, entendeu? Mas tem foil para tecido? Ou seria Não, só no papel mesmo? Só no só no papel. papel, só no papel. Ah, entendi. Na hora ele vai até pegar, só que assim, a gente tem sempre que prestar atenção numa coisa. Ele vai pegar na hora ou ele vai pegar para sempre? Entendeu? Uhum. Eu já testei foil quando ele era feito, a gente tinha que ter máquina de prensa. Hoje em dia, o foil, a gente tem essas maquininhas da Silhouette, né, da Camel, que você faz em casa, né? Uhum. Mas antigamente, o foil eu fazia com aquela máquina gigante que minha mãe tinha. Que você coloca a bobina, né, do foil, e aí a gente tinha os tipos, um monte de quadradinho assim, que você juntava um no outro, aí eu colocava o papel, e na hora que eu baixava ele assim, ele prensava. Então eu sou tão velha assim que eu usava esse tipo de foil. Não sei se você consegue entender o que eu tô falando. Aham. Aí era uma maquinona grande. Nessa época, quando eu fiz com essa máquina, eu testei no tecido, ela fica.
Mas conforme você vai manuseando a peça de tecido, ele vai soltando com o tempo. Coisa que no papel ele gruda mesmo, ele impregna, né, no papel. Mas no tecido, pelo tecido ser mais flexível, ele vai soltando com o tempo. Então, Entendi. você teria que testar, não vou mentir para você, teria que testar no tecido e ver quanto tempo fica, mas ele vai soltando com o tempo. Mas aquela Pó impressão que você ensinou no tecido, eu acho que ela funciona bem também para isso, não? Ou não? funciona, é a outra opção que eu ia te dar, tem a opção de você imprimir no próprio tecido. A única coisa é que você fica limitada sempre a uma folha A4. Então, É. se o cliente quiser um papel muito grande, né, uma impressão muito grande, não vai dar. Mas existem lugares hoje em dia como a Imprimo, só que não é com M, é com N. Em vez de ser IMP, é INP. Imprimo estampas. Ela faz estampas maiores, por exemplo, no A3 para você. Aí, se você tiver no A3, você já consegue fazer uma caixa maior com a estampa do que o cliente precisar, entendeu? A impressão no tecido tem que ser impressora jato de tinta? É. Ou não? Não, tanto faz. Pode ser a A jato de lei. tinta ou pode ser a laser. Só que assim, quando você vai fazer a impressão, ela tem que ser numa impressora da Epson, com a tinta original. Por quê? Porque a tinta da Epson original, ela é da Multibras. E aí você consegue lavar sem ela desbotar. Ah, entendi. No meu caso, é aquela caseirona mesmo, mas da HP, então corre risco de manchar. É isso? Então, é isso que acontece. Não é que ela mancha. Se você não usa a tinta da Multibras, ela desbota. Ah, entendi. Entendeu? E ela vai desbotar com a luz normal, assim, ó, luz, porque a gente desbota tanto com a luz solar quanto com a luz comum, né? Da, Da assim, lâmpada. Ah, isso, da lâmpada incandescente ou fluorescente. Ela vai desbotar com mais facilidade, entendeu? entendi. Eu tenho duas dúvidas agora sobre peças caixa redonda. A Hum, primeira é sobre fazer o corte, né? Eu hum, estava com dificuldade para fazer o corte circular redondo. e redondo. Ah, eu tenho esse cortadorzinho aqui, ele é simples, Uhum, né? Você encontra ele baratinho. Ele é de sim, plástico, né? Assim, dos melhores. Na eu verdade, tenho ele ele. é papéis mais finos, não é bem para o Sim, papelão. Mas eu não. consigo, segurando bem ele, eu corro risco de quebrar ele, né? Porque ele não é para isso. Mas eu até que consigo usar ele com cuidado, só que me demanda mais tempo para fazer esse corte circular. Mas se tem uma dica para me ajudar a fazer o corte circular, por exemplo, no momento eu estou atendendo uma floricultura e às vezes ela pede caixas de diversos tamanhos, sabe? Uhum, Faz uma diâmetro 6, diâmetro 15, então tem que ter aquele tamanho, aquela medida. aham. Então, eu sempre corto quadrado e depois eu tiro o redondo na tesoura. Mesmo no papelão 2 milímetros, você consegue cortar com a tesoura? Uhum, é só usar tesoura de desassar frango. A tesoura de Entendi. desassar frango. Então, você pode cortar quadrado. Então, vamos supor que você queira uma caixa com... que ela vai ter 5 centímetros de raio. Então, você tem que fazer teria que fazer um quadrado de 10 por 10, certo? Faz um Uhum. pouquinho maior, faz um quadrado de 10,5 por 10,5 ou de 11 por 11. E aí você risca a circunferência e corta com a tesoura, Legal, entendeu? saber. E algumas, às vezes, para fazer a parede da caixa, eu uso o Paraná, porque ele é mais flexível, né? Eu E, uso o Paraná de 2 milímetros igual. entendi. Eu não consegui fazer com o roleiro cinza, porque ele é mais rígido, né? Então, para fazer as Não, paredes, não, eu uso o não. Paraná. Não. Não tem nada a ver o papelão. Ah, Você ah, ah, consegue ah, o ah. cinza? Independente do papelão. Porque você está cortando no fio errado. Se você cortar no fio do papelão, ele é flexível sendo roller ou sendo o papelão Paraná. Aham, entendi. É na hora que você está cortando que você está tendo dificuldade. Porque a folha do papelão, você sempre tem que ver o fio dela.
Se ele tá no fio flexível, ele vai dobrar, não tem diferença. Eu até consegui curvar, mas eu achei o Paraná mais fácil. Mais molinho para você fazer. Pode ser que o papelão Paraná você tenha colado, cortado ele no fio, aí ele vai igual manteiga. E o roller você não deve ter prestado atenção no fio dele. Mas qualquer um deles, se você tá cortando no fio do papelão, Uhum. qualquer um deles vai ser flexível para fazer a parte redonda. E como que eu faço para não ficar bicado? Ela fica pouca coisa, quase que não fica, sabe? Na junção. Entendi. Então, para não ficar bicado, eu monto primeiro a lateral e depois eu encaixo a parte de dentro. Uhum. Aí ela não fica bicada. Por um acaso, você já assistiu alguma aula de alguém que faça? Eu já vi alguns vídeos no YouTube, né? Cada um faz de Gratuitos, né? É, gratuitos, é. você precisa procurar alguém que faça a caixa redonda para você ter mais detalhes, porque sabe a aula que eu fiz esses dias sobre o método OPAS na cartonagem? Que é o Sim. observar os pulos do gato, né? Uhum. Então, o que que acontece? Você precisa ver alguém fazendo com todos os detalhes, porque a caixa redonda é chata por causa disso. Vai Uhum. ficar faltando detalhezinhos na hora que você for pôr a mão na massa, que ela vai ficar bicuda, entendeu? Então, por Uhum. exemplo, uma dica que eu posso te dar é: eu monto ela primeiro, então a lateral toda tá pronta, depois eu venho encaixar o fundo, entendeu? Aí ela não Uhum. fica bicuda. Entendi. Agora você precisaria ver eu fazendo isso, entendeu? Porque só te explicando, depois que você vê, basicamente é o que eu te falei. Eu monto a estrutura primeiro e depois eu encaixo a tampa. Encaixo o fundo, né? Aí ela Uhum. não fica bicuda. Só que você precisa ver fazendo, sabe? Igual a história da coxinha da minha tia. Enquanto ela não viu ela amassando a batata, jogando um fiozinho de óleo e rodando o negócio para aquilo incorporar, a coxinha não ficou igual, mas ela tinha que ver. É a É, mesma coisa com a caixa redonda. porque Eu os tenho passos é a. o mesmo, mas é algum detalhezinho que faz. Porque a sua caixa fica levemente bicuda, não fica? Isso, é Então, pouca coisa, mas ainda fica. Eu queria melhorar ainda nesse ponto. sim. Aí, por exemplo, eu tenho a aula da caixa redonda, a Lili Munhoz também tem, e a Lili Munhoz, a especialidade dela é trabalhar com papel. Então, Uhum. talvez para você também fosse interessante, porque você está atendendo floricultura, não precisa estar pintada dentro, não precisa estar pronta dentro a peça, né? Dentro ela pode ser crua, não pode? Hum, pode. Então, aí você pode usar papel pelo lado de fora também, que é interessante. A Lili Uhum. Munhoz tem um curso específico de caixa redonda. Eu Entendi. gosto também. Você conhece ela? Conheço. É muito bom o trabalho dela também. A minha especialidade é papel, é tecido e a dela é papel. É. Ótimo. Mas a É, técnica que eu vou te ensinar, por exemplo, no Clube das Amoras, tem a caixa redonda. Só que eu vou te ensinar você forrando ela por dentro e por fora de papel, ou de tecido. Entendeu? entendi. Precisa ver se ela vai te atender. Tá. Agora eu tenho uma última dúvida, devido ao nosso tempo. Eu queria entender por que que você faz Nossa, como passou rápido. muito rápido. Por que que você faz a coifa ali, o espaçamento com fita crepe e não Porque com papel? que vai mais rápido. Ah, pela praticidade mesmo. Pela praticidade. Porque, por Entendi. exemplo, para eu separar os processos em 5 partes e produzir em larga escala, você concorda que eu teria que fazer assim, ó? Eu teria que cortar, aí depois que eu cortei todas as peças, aí eu tenho que colocar cola no pratinho, pegar o rolinho, cortar o papel, fazer todas as lombadas e depois cortar o tecido Uhum. para deixar empilhadinho com as lombadas prontas e depois fazer a colagem. Sim. Então, esse processo demorava mais. Aí eu passei a fazer com a fita crepe, entendeu? Há muitos Uhum. anos atrás, eu fazia com papel, aí teve um dia que eu tava. Falei, mas eu não vou colar hoje, sabe? Aquele dia que você cortou, eu sempre. Porque assim, como eu fiz muita coisa durante um dia só, então às vezes de manhã, por exemplo, eu tava com a Júlia em casa.
E aí ela tirava aquele soninho da manhã, eu tinha 1 hora e meia para cortar peças, para cortar tecido, aí eu parava para almoçar, porque 2 horas da tarde eu ia dar aula. Então, nessa 1 hora e meia, eu tinha que otimizar o meu tempo. Então, o que que eu fazia? Eu cortava, já fazia as lombadas, para no dia seguinte cortar o tecido nessa outra 1 hora e meia que eu tivesse, entendeu? Para no Uhum. outro dia só, por exemplo, aí na quinta-feira eu não ia dar aula. Aí sim eu botava o rolinho no pratinho, que eu ficava o dia inteiro com aquele rolinho no pratinho só colando, entendeu? Sim. Então, nessa 1 hora e meia, demorava muito esse processo de eu ter que cortar o papel e fazer as colagens com a lombada. Aí foi aí que eu comecei a testar com a fita crepe, deu certo e eu passei a usar só a fita crepe. Porque Ah, eu não preciso colocar cola no rolinho, no pratinho, um dia, entendeu? Eu uhum. coloco realmente só no dia que eu vou colar e depois no dia que eu vou finalizar, entendeu? E Entendi. mesmo assim, na hora que eu vou finalizar, na hora que eu vou fazer o quinto passo, que é a finalização, eu sempre faço o quê? Eu coloco todas as ferragens, aí depois, na hora que eu botar a cola no pratinho, é para finalizar de uma vez, entendeu? Eu não faço aquele processo assim, eu monto a peça, aí eu largo a cola lá no pratinho, aí eu coloco as serragens, depois eu volto, a cola já começou a secar, ou eu tive que pôr a cola na geladeira. Não. Isso vai demorar tempo, demandar tempo. Eu não tenho tempo. Então eu faço muita coisa para não perder. Eu sempre penso numa forma de eu otimizar mais o meu tempo, entendeu? Entendi. Para terminar, Carol, eu gostaria só de transmitir uma mensagem de agradecimento. Você me permite? É bem breve. Lógico, claro. Só não, você vai me fazer chorar que eu já vou pegar um lencinho. Então, Carol, lembrando que, independente de religião, a Bíblia é a mesma, né? Deus verdadeiro, Sim. ele é um. Então, aqui eu não vou falar de religião, mas em Atos 20:35, Jesus disse que há mais felicidade em dar do que receber. Até mesmo a ciência, ela descobriu que ser generoso faz bem para a saúde, né? E você atende a gente com alegria, né? Você sempre responde, você é generosa ao dar o seu tempo, sua atenção, compartilhar seu conhecimento, né? Independente se a gente é aluno ou não, você trata a gente como pessoa. Você é generosa. O seu conhecimento, compartilhar seu conhecimento é o seu trabalho, mas você faz além do seu trabalho, né? Passando conteúdo gratuito pra gente. E ontem, quando você não estava muito bem, não pôde aparecer na live, você poderia simplesmente ter deixado, na próxima live eu me justifico. Você, assim que você pôde, fora de horário, você fez a live e a primeira coisa que você fez foi se desculpar. E hoje novamente. E a gente entende que você é uma pessoa real, você tem família. Como todos nós, tem os seus problemas, tem as suas correrias, e você se preocupou em dar essa atenção para a gente, né? Então eu queria agradecer você, né, pela sua bondade nesse sentido. Claro que a bondade e a generosidade envolve muitas outras coisas, mas nessa parte eu tenho a agradecer, aprendi muito com você, com outras seguidoras também, porque infelizmente no momento, Carol, devido a essa pandemia, financeiramente eu ainda não consigo ter um curso, então eu acompanho o que vocês me fornecem com generosidade, né? E a bondade é um dos frutos do Espírito descrito em Gálatas 5:22, Uhum. né? Então, as pessoas bondosas, elas dão de si. E também em Hebreus 13:16 diz que fazer o bem, partilhar o que você tem, agrada a Deus. Então, a gente Sim. deixa o nosso Deus feliz quando a gente é bondoso. Então, para não te fazer chorar mais e não estender muito o seu tempo, a gente, como testemunho de Jeová que faz esse trabalho também, a gente sente essa alegria, né? Principalmente quando religa as pessoas com o nosso Deus. Então eu queria dizer o meu muito obrigado em meu nome, em nome das seguidoras. Muito obrigado, Carol, pela ajuda prestada, por nos atender no direct, no Whats, nessas aulas que você está ajudando, né? E meu muito obrigada pela sua ajuda. Oh, minha linda, eu também agradeço. Concordo com você, independente da religião. Eu acho que o universo, né? A energia universal sempre
te traz de volta aquilo que você vibra, né? Aquilo que você oferece. E a minha mãe me ensinou uma coisa muito importante que eu levo até hoje para minha vida. Tudo que você for fazer, você faça o seu melhor. Eu me lembro de criança, eu fazia alguma coisa, minha mãe olhava para mim e falava assim: esse foi o seu melhor? Eu falava: foi, mãe. Eu falei: então não tem problema, tá lindo. Então eu sempre procuro fazer o meu melhor e fico muito feliz de poder ajudar. E é como um amigo meu fala: você já é a minha aluna, você só não sabe ainda, né? Só não deu ainda, é só uma questão de tempo e dinheiro, mas minha aluna você já é, entendeu? Por isso que eu sempre atendo todas iguais, porque eu sei que eu tenho muito a ajudar. Obrigada, viu? Eu que Me fez agradeço. chorar, para variar, que eu sou uma manteiga derretida. Ainda bem que eu consegui falar, porque às vezes eu choro e a palavra fala, Acaba não tudo. sai. Mas obrigada também pela oportunidade. Adorei estar com você. É muito bom estar junto com vocês, porque depois eu vou reassistir essa live e vou anotar essas suas dúvidas. E isso vai virar material para outras lives da manhã, para assuntos mais aprofundados. Então, para mim também é muito bom. Muito obrigada. Eu que agradeço. Imensa, imensa, imensa sorte. E brigadão, viu, minha linda? E Eu muita, que... muita sorte para você. E obrigada Amém. pelas palavras, mesmo que você me fez chorar. Imenso beijo. Outro. Tchau. Vocês viram, meninas, que lindo? Ai, adorei estar com ela também e estar junto com vocês. Muito, muito, muito obrigada. Imenso beijo a todas e até às 4h07 da tarde. Tchau.